Olá, bom dia. Começa agora o Século News deste sábado, 26 de julho. Acompanhe os destaques dessa edição. Uma fábrica no Paraná transforma mosquitos em aliados. Mulheres que não fazem pré-natal têm mais chances de terem filhos com anomalias. Pesquisadores da Unicamp estudam as diferenças entre os tipos de café. E você vai conhecer Lara, vítima de paralisia cerebral, mas que se tornou educadora no Ceará. Veja agora no Século News. O número de jovens aprendizes vem aumentando no país. Neste ano, já são mais de 65 mil contratos de trabalho nesta área. De janeiro a maio deste ano, mais de 65 mil jovens de 14 a 24 anos foram contratados por meio da Lei da Aprendizagem. O número de contratos ativos é um recorde: 664.313 aprendizes trabalhando sem precisar abrir mão dos estudos. O jovem não precisa abrir mão do estudo e o jovem ainda recebe um salário mínimo hora com recolhimento de fundo de garantia e do INSS. Você sabe que os jovens são cobrados por experiência profissional e com a aprendizagem ele adquire a experiência profissional e uma inserção soberana no mercado de trabalho. O jovem entra no mercado de trabalho com acompanhamento psicossocial. Por isso nós defendemos a aprendizagem como uma grande forma de inserir o jovem no mercado de trabalho. Comparando com o mesmo período de 2024, o número de aprendizes cresceu 9,68% neste ano. Foram 65.411 contratos assinados contra 59.642 no ano passado. O setor da indústria lidera as contratações, com 33.685 aprendizes, seguida pelos setores de serviço, com 13.803, comércio, com 11.160, construção civil, com 5.786 e agropecuária, com 980. A Ingrid começou a jornada profissional como jovem aprendiz aos 16 anos. Hoje, aos 18, já foi efetivada. Serviu muito de apoio, de segurança. Então, eu pude ver como que o mercado funcionava sendo jovem aprendiz. Então, eu aprendi muita coisa sendo jovem aprendiz aqui. Eu pude aprender como que funciona uma empresa, como que funciona a questão de folha de pagamento, questão de folha de ponto. Empresas de médio a grande porte são obrigadas a contratar jovens aprendizes. Para participar do programa, o jovem precisa ter entre 14 e 24 anos, estar matriculado e frequentando a escola, além de estar inscrito em um curso de formação técnico profissional. E a jornada de trabalho não pode interferir no horário escolar. A Melissa consegue conciliar bem os horários. Eu tenho essa carga horária reduzida e por conta disso, não me prejudica. Eu estudo à noite e trabalho à tarde, então eu saio direto do trabalho para a faculdade. E aí eu trabalho 4 horas, então dá tempo de chegar até lá, não me atrapalha em nada. Nem todas as pessoas têm essa oportunidade de estudar e trabalhar. E eu tenho e eu sou muito grata por isso. Na Biblioteca Pública Estadual do Ceará, um grupo de jovens estudantes está sendo capacitado para restaurar livros raros. A iniciativa preserva a memória impressa do país e envolve os participantes no cuidado de obras que atravessam séculos, resgatando verdadeiros tesouros da literatura brasileira. No laboratório da Biblioteca Estadual, o tempo parece andar para trás. Estudantes da Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho se dedicam à recuperação de livros que fazem parte do acervo raro do Estado. São exemplares escritos entre os séculos XIX e XX, em português, latim, francês e até inglês. A Bianca sabe o tamanho dessa responsabilidade. Está sendo um trabalho muito enriquecedor, muito valioso, é uma honra estar fazendo parte dessa equipe que está trabalhando com um dos acervos mais importantes do Brasil.
e está sendo de um conhecimento muito valioso que eu estou ganhando aqui. 15 obras raras já estão sendo restauradas, entre elas títulos de autores cearenses e brasileiros que marcaram a literatura nacional. A Ailene é responsável pela obturação do material, aplicando a técnica ensinada no curso. Uma a uma, as falhas vão sendo corrigidas. Uns buraquinhos muito pequenos que o livro tem, mas que se a gente deixar ele lá, ele pode aumentar com o tempo e a gente acabar perdendo a informação desse livro. Então, o que a gente quer é que essa informação contida aqui, ela permaneça para as futuras pessoas, né, que vão ter acesso a essa informação. Então, é importante a gente tapar esses buraquinhos, mas tem que fazer com muita delicadeza. O curso, que vai até o fim de julho, faz parte do projeto de conservação e restauração de bens patrimoniais da biblioteca, com foco no segmento papel. A formação une teoria e prática, e os alunos aprendem desde a identificação dos danos até as técnicas de restauro. É muito importante esse trabalho, que se não fosse feito esse trabalho, nós estaremos perdendo um pouco da história do nosso Ceará, a história do nosso país. Então, a partir do momento que os alunos têm esse contato com esse patrimônio e eles conseguem fazer os procedimentos de restauração, eles estão salvaguardando a memória do nosso povo. Então, é muito importante para o nosso povo, não só para o nosso povo, mas como para todo o país. No silêncio do laboratório, cada pincelada, cada folha limpa representa um pedaço da nossa história sendo cuidadosamente recuperado. Os alunos, agora restauradores em formação, assumem um papel de guardiões da memória. A iniciativa é fruto de uma parceria com a BESE e deve continuar capacitando mais jovens em edições futuras. Primeiro porque fortalece uma política de formação entre dois equipamentos públicos do Estado, né? A Escola de Artes e Ofício, que já tem um trabalho de excelência na formação na área de restauro, né? E a Biblioteca Pública, que também tem sua missão de dar acesso ao livro, à informação, mas também de preservar esse acervo, né, da biblioteca, que é um acervo, inclusive, raro, né? Nós estamos trabalhando com obras raras. Então, essa é super importante. No Paraná, uma fábrica inovadora transforma mosquitos em aliados ao combate à dengue. A iniciativa, que já é testada no Brasil desde 2014, agora ganha escala nacional. Um mosquito diferente dos outros, produzido aqui mesmo, em Curitiba, para combater doenças e salvar vidas. O método ele funciona, ele é natural e autossustentável. A gente utiliza a bactéria Wolbachia, que está presente em cerca de 60% dos insetos na natureza, mas não estava no Aedes aegypti. Então, essa bactéria ela foi retirada da mosca da fruta, aquela mosquinha que a gente tem na banana, na maçã em casa, introduzida em ovos de Aedes aegypti. E quando essa bactéria está no mosquito, ela impede a replicação dos vírus da dengue, zika, chikungunya e outros arbovírus que podem infectar o mosquito e passar para as pessoas. Com a biofábrica, Curitiba vai ser um ponto estratégico na prevenção à dengue, zika e chikungunya. A tecnologia chega para ampliar a proteção de milhares de pessoas, de forma segura e sustentável. Os ovos vão sair daqui da fábrica, né, a maior biofábrica do mundo de mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia. A gente vai produzir cerca de 100 milhões de ovos por semana. Esses ovos vão ser enviados para núcleos regionais de municípios. Ali eles vão ser crescidos, os ovos, as larvinhas, até virar adultos, em uns potes, e esses potes vão ser abertos uma vez por semana durante cerca de 4 a 6 meses numa determinada localidade. Para quê? Para que os mosquitos, então, consigam se multiplicar ali naquela região e, com isso, substituir a população de mosquitos que antes transmitiam as doenças para os volbitos, que agora vão ter uma capacidade de transmissão bastante reduzida. Além da produção em escala, o método envolve o engajamento da comunidade e um rigoroso monitoramento epidemiológico para acompanhar os resultados. A inauguração oficial da unidade ocorre neste sábado e marca um novo momento na luta contra doenças que afetam milhares de brasileiros todos os anos. Um estudo da Fiocruz Bahia revela que mulheres que não fizeram pré-natal nos primeiros 3 meses de gravidez tiveram mais chances de ter filhos com anomalias.
A pesquisa analisou 26 milhões de nascimentos entre 2012 e 2020. Veja na reportagem. Dos 26 milhões de bebês nascidos vivos entre 2012 e 2020, 144 mil tinham alguma anomalia congênita, ou seja, uma alteração que contribui para o aumento do risco de desenvolver doenças. Entre as mulheres que não realizaram consultas pré-natal no início da gravidez, a incidência de bebês com anomalias foi quase 50% maior. A pesquisa também encontrou maior risco de problemas entre bebês de mães pretas e de mães com baixa escolaridade, devido à falta de acesso a uma alimentação adequada e a serviços de saúde por gestantes de baixa renda. Além disso, fatores biológicos também aumentam o risco. Em mulheres com mais de 40 anos, as chances de ter bebês com alguma anomalia congênita foram 250% maiores do que entre aquelas na faixa dos 20 aos 34 anos. Abaixo dos 20 anos, o risco também é maior, cerca de 13%. Prestar socorro em emergências já é um desafio em qualquer região do país. No Amazonas, onde muitos municípios só têm acesso por rios ou pelo ar, o trabalho dos socorristas é ainda mais difícil. A primeira parada foi em Nova Olinda do Norte, a cerca de 30 minutos de voo de Manaus. Sem pista de pouso homologada, o avião anfíbio aterrissa direto no Rio Madeira. Porque a gente foi pegar aquele paciente no barco, então a gente já veio aquela logística, né, para melhor conforto do paciente, para trazer ele, no caso aqui, conforme a estrutura do avião. E a gente vai dando aquela assistência de todo cuidado, né, para não mexer muito na parte fisiológica do paciente. A equipe médica estabiliza o paciente a bordo. O genro dele, o agricultor Ézio Queiroz, acompanha tudo. Porque se era para ele ficar ali com menos recursos, então rapidamente, né, fizeram esse resgate para cá, conduziram ele para que ele possa ter mais alguns anos de vida aí, tá? No mesmo dia, nova missão, agora para Barcelos, 1h40 de voo. A paciente tem suspeita de AVC e precisa ser entubada antes mesmo do embarque. Quando esse paciente ele chega em Manaus, nós já temos uma ambulância terrestre preparada para recepcioná-lo e já temos um leito garantido de acordo com as necessidades que esse paciente tem. Por trás de cada remoção aeromédica, existe uma estrutura que funciona 24 horas por dia no Complexo Regulador do Amazonas. O SISTER, Sistema de Transferência de Emergência Regulada, modernizou o processo de regulação no estado. Esse serviço, ele faz com que o médico ele consiga visualizar em tempo real quando um outro profissional solicita uma transferência aérea e, a partir daí, classifica-se o risco deste paciente e começa-se um planejamento logístico de como é a melhor forma de transferência. Salvar vidas é uma escolha de todos os dias. Aqui, a vida vale muito mais do que qualquer custo. Uma exposição no Museu Catavento, em São Paulo, revela os mistérios do corpo humano de forma interativa. Em tamanho ampliado, o público percorre o caminho dos vírus e descobre como o organismo se defende das doenças. Uma boa alternativa para a recreação das crianças nessas férias escolares. O público é convidado a seguir a trilha de muitos vírus e bactérias que causam doenças nas pessoas, entrando no corpo humano pelo nariz. Logo é possível escutar os batimentos do coração e começar a se amar nesse mundo tão próximo, mas ao mesmo tempo inacessível na maior parte do tempo. Meio assustador e meio legal, um monte de coisas assim. Os glóbulos vermelhos, aí ali a gente passa meio que por uma garganta e a gente vem para o intestino. Os assuntos são complexos: vasos sanguíneos, sistema imunológico, células, vírus. Mas aqui fica um pouco mais fácil de entender quando os temas deixam o campo abstrato das ideias para ficar ao alcance das mãos. Os fungos, eles estão em toda parte, disso eu não sabia. É muito legal essa sessão aqui porque ensina a gente, né? Só que pena que a gente não lembra dessas coisas na prova de ciências. Aqui se misturam brincadeiras com aprendizado.
O passeio pelo corpo também mostra o papel fundamental das vacinas para evitar que ele adoeça. Em um painel interativo, é possível conhecer as 30 vacinas disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde do Brasil. Informações fundamentais nos dias de hoje, em que notícias falsas fazem com que muitas pessoas deixem de se imunizar, deixando as portas abertas para doenças graves. Muitas vezes a gente também precisa ter atenção que os pais de hoje é uma geração X, né, ou geração Y, que tem os filhos, são crianças, essas pessoas muitas vezes não viveram os riscos antigos que a gente tinha de pólio, de tantas outras doenças. Então, é importante que tenha ciência que só não existem essas situações hoje porque as vacinas fizeram o seu papel. E veja a seguir, primeiro encontro nacional das causas dos santos acontece em Brasília e reúne cerca de 70 postuladores. Voltamos já já. Estamos de volta com o Século News. Além dos serviços na área da saúde, a expedição Justiça Sem Fronteiras chegou no distrito de Santa Clara de Monte Cristo, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, trazendo acesso à justiça, à educação e à cidadania, valorizando e respeitando a cultura local. Foi importante para nós porque é difícil vir aqui para nós tem que aproveitar essas oportunidades que vem, né? Tudo de graça, né? Tem que aproveitar, né? Eu vim fazer a consulta também, né? Sou médico, toda vez nós precisamos de um médico, né? Pedir a Deus que esses médicos nunca se afastem de nós, né? Que Deus me proteja vocês também. Além dos serviços na área da saúde, a expedição chegou no distrito de Santa Clara de Monte Cristo, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, trazendo acesso à justiça, educação, cidadania, valorizando e respeitando a cultura local. De Vila Picada até aqui, a Ponta do Aterro, como o local é conhecido, as equipes percorreram 100 quilômetros de estrada de terra para chegar aqui, na última parada da expedição. Nós conseguimos alcançar uma população que muitas vezes não tem acesso a esse serviço. Esse distrito ele fica equidistante, 200 quilômetros de Vila Bela, 200 quilômetros de Pontes Lacerda, 200 quilômetros de Porto Esperidião. Então é o pico da fronteira aqui e onde muitas vezes o poder público não chega a atingir. Traz cidadania à população carente, distante das nossas comarcas, que precisam do atendimento do tribunal nas mais variadas demandas nessa proximidade que permite essa convivência mútua entre o juiz e o jurisdicionado. A justiça comunitária rompendo paradigmas, chegando a nossos irmãos bolivianos, chiquitanos, brasileiros, numa linha de fronteira Brasil-Bolívia. Aproximar o poder judiciário dessa população tão distante, dando a cada um direitos, dignidade e um respeito onde todos nós temos o dever de fazer. O café brasileiro segue valorizado no mundo. Pesquisadores da Unicamp investigam as diferenças entre os tipos da bebida e as misturas que comprometem a qualidade. Aqui, nada de máquinas. A colheita é feita à mão, no tempo da natureza. Não está bem madurinho, a gente arranca com tudo. Quando está os verdes no meio, tem que frear. Em Sousas, distrito de Campinas, interior de São Paulo, esse sítio de 2 hectares tem um propósito que vai além do cultivo. Aqui no cafezal crescem bananeiras, mamoeiros. Mas tem muitos ipês, equitibás. Agora ela foi podada. As árvores maiores fazem sombra, protegem o solo e ajudam a manter a umidade da terra. Depois da colheita, os frutos são selecionados e levados para baias suspensas ao sol para secar.
Muita gente ainda torce o nariz quando se fala em café especial e associa esse tipo de bebida a um café fraco. Essa percepção levou um pesquisador da Unicamp a fazer testes sensoriais para entender o que o brasileiro considera de fato um café forte. No experimento, ele usou 2 variedades, o arábica, que é mais suave, e o robusta, mais amargo. O café arábica precisou de uma torra maior, típica de um café tradicional, e de uma concentração maior para ser mais bem aceito pelo consumidor. O que não aconteceu foi exatamente o inverso com o canéfora. Ou seja, as pessoas muitas vezes julgam pela cor do café. Nesse caso, o arábica era mais escuro, só que tinha menos cafeína. Enquanto o canéfora, conhecido popularmente como robusta, tinha o dobro de cafeína, só que era mais claro. O estudo também ajuda os produtores a entender melhor outros perfis de consumidores, como os estrangeiros. Mas apesar da variedade de opções e do interesse crescente pela bebida, especialmente com a alta nos preços, têm surgido produtos que à primeira vista são mais baratos, mas que na verdade estão enganando o consumidor. Você já ouviu falar em café fake? Às vezes, a única pista está numa palavrinha escondida na embalagem: sabor café. A prática é proibida por lei. Para agir diante desses golpes, pesquisadores do Instituto de Química da Unicamp desenvolveram um método para identificar a qualidade do café. É uma tecnologia que permite fazer uma análise muito mais rápida, em questão de segundos, da composição do café. Então a gente consegue detectar quando o café está adulterado e o nível de adulteração com inúmeros tipos de adulterantes, né? Desde outras sementes, triguilho, semente de açaí e outras coisas que a gente encontra, né, muitas vezes na indústria do café. Isso é importante para a gente assegurar a qualidade, né, do material que está sendo consumido no Brasil e também para o material que a gente está exportando para fora do país. Você vai conhecer agora a inspiradora história de Lara, vítima de uma paralisia cerebral. Ela é licenciada em pedagogia e com especialização em gestão educacional na Universidade Pública do Ceará, onde ela superou desafios diários para alcançar o sonho de atuar na área que sempre acreditou, a educação. A paralisia cerebral afetou os movimentos do corpo, mas nunca a firmeza das ideias. Com muletas nos braços e determinação no olhar, Lara atravessou os corredores da Universidade Pública, onde aprendeu mais do que conteúdos pedagógicos. Ali, dentro da UES, ela descobriu que pertencimento também se constrói com acolhimento, acessibilidade e respeito. Na primeira semana foi a mais difícil, onde eu tinha que realmente aprender o caminho, saber os ônibus que eu poderia pegar. E aí, depois disso, eu costumo dizer que esse processo aqui na UES, o início, apesar de ter sido bem desafiador, ele foi muito importante para o meu crescimento, tanto profissional como pessoal, para que eu pudesse ter mais autonomia, mais segurança e, de certa forma, mais liberdade de ir e vir como pessoa com deficiência, que também pode fazer parte da sociedade, né? Foram 5 anos até o diploma e uma formatura marcada pela emoção. A universidade caminhava com ela, não por caridade, mas por compromisso com a inclusão real. Para quem passa aqui todos os dias pelos corredores da UES, essa aqui é só mais uma rampa. Mas para quem tem alguma deficiência, isso aqui é acessibilidade e respeito. E faz toda a diferença na caminhada, na jornada de cada universitário dentro da Universidade Estadual do Ceará, como é o caso da Lara, que viu a universidade evoluir. Me tratavam assim com muito cuidado, mas também tendo aquele respeito de não invadir o espaço da autonomia, né? Eles sempre perguntavam o que eu precisava de ajuda, para que eu pudesse dizer para eles como eles poderiam me ajudar, né? E isso é uma forma certa das pessoas fazerem, porque às vezes tem aquelas pessoas que chegam de uma vez querendo, deixa eu te segurar, e acaba atrapalhando, né? E aí os colegas sempre me ajudavam aqui, dentro de sala também, sempre foram muito acolhedores, tanto os colegas quanto os professores, né? Hoje, Lara continua estudando e alimenta o sonho de um dia voltar para a sala de aula da UES como professora. O que ela viveu entre bibliotecas e auditórios é a prova de que nenhuma limitação impede alguém de ensinar ou aprender. Um lema que eu trago para a minha vida é que a paralisia cerebral não é uma sentença.
ela pode ser o começo de uma vida de vitórias. Para mim, ela representa isso, o começo de uma vida de conquistas. A Comissão Especial para as Causas dos Santos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil organizou em Brasília o primeiro encontro nacional das causas dos santos. O evento reuniu cerca de 70 postuladores. Mais de 70 postuladores participaram em Brasília do primeiro Encontro Nacional das Causas dos Santos. O evento teve como principal objetivo promover a partilha de experiências, caminhos e desafios enfrentados nos diversos processos em curso na Igreja do Brasil. A iniciativa foi organizada pela Comissão Especial para as Causas dos Santos, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Dom José Luiz Magela Delgado, presidente da comissão, conduziu a celebração eucarística no primeiro dia de encontro, dedicado à reflexão espiritual e que contou com uma peregrinação ao Santuário Nossa Senhora da Saúde. Ele partilhou a importância dessa experiência para o início dos trabalhos. Precisamos rezar o nosso caminho de santificação, porque estamos trabalhando com fiéis, leigos e leigas, também religiosos e religiosas, que deram testemunho de vida, e estamos trabalhando para a beatificação desses fiéis cristãos. Por isso precisamos olhar para nós mesmos. A santificação passa por essa intimidade com Deus, que é a oração. O encontro fortalece a cultura da santidade na Igreja e capacita quem atua nas causas dos santos, mantendo viva a memória de quem viveu o Evangelho com heroísmo. Também membro da comissão, Dom Magnus Henrique destacou que o Brasil é hoje um dos países com maior número de processos em andamento, 171 ao todo, o que reforça a importância de encontros como esse em território nacional. Então, a Conferência Nacional dos Bispos decidiu fazer este curso como uma forma de acolher e, ao mesmo tempo, de orientar todos os postuladores e vice-postuladores ou aqueles que estão trabalhando na causa dos santos. Então, este é o objetivo do nosso encontro e, ao mesmo tempo, também animar e rezar juntos, porque nós estamos trabalhando no processo de canonização, de beatificação, e precisamos também responder ao chamado da santidade. O principal convidado foi o padre português Antônio Saldanha, membro do Dicastério para a Causa dos Santos e secretário do Studium, curso de formação do Vaticano para especialistas em beatificação e canonização. Ele reforçou que a vida de santidade não é apenas um bem para a Igreja, mas uma contribuição significativa para toda a sociedade. O tema, entre vários temas escolhidos para apresentar neste encontro, neste primeiro encontro a nível nacional no Brasil, dos postuladores brasileiros das causas dos santos, um dos temas que foi proposto, que eu propus, foi precisamente Cristo como fonte de toda a santidade. A importância da santidade na vida da Igreja, da santidade canonizada, canonizável portanto, de toda uma série de homens e mulheres, jovens e crianças, de toda uma série de pessoas que demonstraram na sua vida a vivência de virtudes que nós chamamos virtudes em grau heróico e que são, portanto, modelos e referências que nos ajudam a ter a certeza de que toda a mensagem do Evangelho não é utopia, mas é algo de realizável, de concretizável e que é extremamente importante, não só para a vida da Igreja, como para a vida da sociedade e das culturas onde estão e onde vivem estes homens e mulheres que se santificaram. E o Século News fica por aqui. Não se esqueça de nos seguir pelas redes sociais, no Instagram e YouTube. Nos vemos na segunda-feira. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.